2h45, 46. Vamos dar início à nossa reunião da CPI da taxa de terreno marinha. Convido o vereador Serjão para que tome assento, para que possamos iniciar os trabalhos. E o convido a proceder de forma sucinta à leitura da ata da reunião passada de instalação. Tanto faz. Lê uma linha acima, não, acima não, acima não. Ata da reunião de instalação da CPI da taxa de terreno de marinha. Ao primeiro dia do mês de julho do ano 2015, às 11 horas, no plenário Maria Ortiz, na Câmara Municipal de Vitória, realizou-se a reunião de instalação da CPI taxa de marinha. A reunião foi aberta pelo vereador Davi Ismael, presidente da CPI, sob a secretaria do vereador relator Fabrício Gandini, o qual foi solicitada pelo presidente a leitura do requerimento de instalação para a ciência das razões de realização da CPI. Após a leitura do requerimento, o vereador Davi questionou o relator Gandini se gostaria de tecer algum comentário que pudesse dar sequência aos requerimentos a serem aprovados nessa reunião. O vereador Gandini parabenizou o presidente e citou que este é o tema que aflige o morador de Vitória pela existência da tributação de imposto municipal e taxa, tornando-se uma forma de onerar muito o morador da cidade. Enfatizou que essas cobranças não atingem somente locais de grande poder aquisitivo, mas toda a extensão de Vitória. Por isso é preciso encontrar um caminho para a resolução desse tema, tendo em vista ser este um aumento abusivo, já que esta planta genérica de valores aprovada pela Prefeitura de Vitória não foi modificada e a cobrança do PTU baseia-se ainda nessa planta, enfatizando ser necessário obtenção de respostas sobre o porquê dessa taxa ter sofrido o reajuste baseado nessa mesma planta e se é possível a atualização dessa planta, e finaliza explicando que, caso seja necessário, seja judicializado este pedido para que se cumpra a utilização dessa planta genérica. O vereador Davi informou que tem a expectativa com a CPI de apresentar resposta à população e opinou que a Câmara de Vitória não pode isentar-se da alegação de ser este somente um tema federal, pois o reajuste ocorrido foi com base na planta genérica de valores, citando ser de elaboração exclusiva da Prefeitura, onde foi feito um reajuste que não lhes competia. O vereador Fabrício Gandini informou ter requerimentos para aprovação nessa reunião, explicando que essas discussões já foram feitas anteriormente por vários entes, não neste aspecto planta genérica, mas o tema em si, terreno de marinha, e sendo assim gostaria de solicitar à Assembleia Legislativa o relatório da Comissão Especial, relatório de pagantes de taxa de marinha em Vitória, explicando que pode não constar no relatório da Comissão Especial, pois era a Comissão Especial do Estado, e dessa forma solicitar também ao SPU a relação dos pagadores dessa taxa de Vitória. Sugeriu solicitar ao mesmo tempo essa informação de dados dos pagantes de taxa, tanto ao SPU quanto à Prefeitura de Vitória, para a economia de tempo de expedição e apresentação de ambos. Solicitou requerimento também da Prefeitura de Vitória, mesmo que constando em lei, mas que seja oficializada a planta genérica de valores que está em vigor, e também ao SPU informações se utilizar a mesma planta ou se houve alguma modificação nessa planta, com que base ocorreu e com que fundamentação ocorreu este aumento, mesmo que a planta genérica tenha sido modificada, sugerindo constar no mesmo requerimento este questionamento. O vereador Gandini citou outro item constatado em pauta que trata da consulta à Procuradoria da Casa sobre a competência para alteração da planta genérica de valores. Posto em votação os requerimentos feitos pela Prefeitura de Vitória, Assembleia Legislativa e SPU, com aprovação pelo presidente vereador Davi, e dando continuidade ao tema, o mesmo colocou em votação também a votação da Procuradoria da Prefeitura de Vitória, para que se manifestasse sobre o tema e apresente os feitos referentes à consulta ao Judiciário sobre a revisão da planta genérica de valores e sobre a ação protocolada no STF, com solicitação de cópias dessa ação. O vereador Davi explicou ao vereador Gandini que trata-se de um requerimento e convocação ao procurador da Prefeitura. O vereador Gandini sugeriu que fossem feitos convites em primeira instância e posteriormente convocações, no caso de dificuldade em presença das autoridades, sendo acatado pelo vereador Davi, que
que consta no calendário uma primeira reunião marcada para o dia 8 de julho, com o convite à Prefeitura de Vitória. Uma segunda reunião marcada para o dia 17 de julho, com o convite ao senador Ricardo Ferraz, podendo ser remarcado de acordo com a disponibilidade do mesmo, e uma terceira reunião marcada para o dia 22 de julho, com presença das associações de moradores. Porém, sugeriu fazer as associações de moradores para o dia 8, junto com a Prefeitura e a SPU, com representantes do Estado. O vereador Gandini sugeriu a vinda somente do SPU, sem demais convidados. O vereador Davi Ismael, de acordo, sugeriu o convite para o dia 22 de julho. O vereador Gandini sugeriu a vinda do SPU anteriormente aos demais convidados para um maior entendimento acerca desse aumento de taxa e, em caso de possibilidade da vinda ou não resposta, efetuar uma substituição de convite à Prefeitura. O vereador Davi oficializou verbalmente os convites à Prefeitura de Vitória, representantes do Espírito Santo, no Espírito Santo do SPU, e associações de moradores que são diretamente afetados sobre o tema, finalizando dessa forma a reunião. Nada mais havendo a tratar, o vereador Davi declarou encerrada a reunião e convocou os vereadores para a próxima realizar dia 8 de julho de 2015, às 10 horas, no plenário dessa casa, para o serviço lavrou o presente ato, depois de aprovado e ser assinado por seu presidente Davi Ismael e demais membros da comissão. Palácio Tilivaco, 1º de julho de 2015. Lida a ata, senhor presidente. A presidência agradece a leitura pelo vereador Sérgio Magalhães, Serjão, e passamos, dado o horário, passamos a fala do nosso senador Ricardo Ferraz, que veio a convite para abordar o tema, para abordar o veto parcial da presidente Dilma ao projeto dela mesma, que todos os capixabas tinham a expectativa de ter reduzido seus valores pagos através dessa taxa, e coisa que não acontecerá em razão desse veto. Então, com a palavra, o nosso senador Ricardo Ferraz. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, que está investigando os fundamentos do aumento da planta genérica, mas não apenas isso, todo o conjunto de informações e elementos que fazem parte desse tema muito caro à cidade de Vitória. Vereador Gandini, relator dessa comissão parlamentar de inquérito, vereador Serjão, lideranças comunitárias, lideranças populares, entidades de classe que participam desta sessão da Comissão Parlamentar de Inquérito, senhoras e senhores, senhores vereadores, eu considero ser essa uma importante iniciativa da Câmara Municipal de Vitória, em razão do tema terrenos de marinha, ser um tema que alcança a grande totalidade dos nossos bairros da cidade de Vitória. Se o número não for exatamente esse, é muito próximo deste, ou seja, de pouco mais de 62 ou 63 bairros. Hein? São 78 bairros? 80 bairros. Em torno de 78, 80 bairros, aproximadamente 60 bairros, acho que o número exato são 57 bairros, se eu tiver equivocado, eu estou equivocado, mas muito próximo da realidade, é terreno de marinha, segundo a Secretaria de Patrimônio da União de Vitória. Terreno de marinha não é apenas um problema que atinge, eventualmente,
a alguns bairros da classe média, média alta. É um problema que está presente em todos os bairros da nossa cidade, está presente em Bento Ferreira, está presente na Grande São Pedro, está presente em Jesus de Nazaré, enfim, está presente na cidade por inteiro, trazendo grande angústia, dificuldade, desorganização para as famílias, para as entidades, mas não apenas, também para a Prefeitura Municipal de Vitória, considerando a dificuldade e a complexidade em torno de um tema que é também muito caro aos cidadãos, que é o tema da regularização fundiária, mas não apenas da regularização fundiária, também há tantos moradores que gostariam de acessar operação de crédito para, eventualmente, melhorarem a condição da sua habitação, mas, em função da existência desse Instituto Terreno de Marinha, acabam não conseguindo ter acesso a esse tipo de crédito, que, numa outra quadra e conjuntura, foi bastante acessível à população capixaba e que nos últimos meses ou semanas, em razão da crise econômica, ficou não apenas mais difícil, não apenas mais restrito, mas também mais caro. O Instituto Terreno de Marinha, ele é parte do sistema efitêutico. O sistema efitêutico é um sistema que, do tempo do feudalismo, nós estamos aí voltando no tempo, estamos voltando aí no século XIV, no século XV, no século XIII. É desse tempo as questões relacionadas a terreno de marinha. Fazia parte da realidade do sistema feudal europeu, e quando a família real portuguesa veio para o Brasil, fugindo das guerras napoleônicas, a família real, em 1808, trouxe para o Brasil essa estruturação do nosso território. Portanto, nós estamos falando de um sistema que foi definido especificamente em 1831. É desse tempo que vem a definição e o conceito de linha pré-mar, a linha média entre a maré alta e a maré baixa. Cumprimento o vereador Luizinho. A linha média entre a maré alta e a maré baixa é definido como terreno de marinha, 33 metros a partir da linha pré-mar. Os estudiosos e os historiadores afirmam, em diversos trechos, que esses 33 metros se deu ou se dava em razão, e se dá ainda, né? Mas a razão à época era que o tiro de canhão, ele só tinha como alcance 33 metros. Então, o terreno de marinha e a linha pré-mar e a definição de terreno de marinha vem desse tempo, e o conceito era o conceito definido a necessária defesa do território nacional. Então, esse espaço, desde já, foi considerado como patrimônio à época da família real, da coroa, e posteriormente, nas diversas leis e constituições, acabou se mantendo. Também cumprimento o nosso ex-deputado Ismael, querido amigo. Tanto que em 1941, essa definição foi constitucionalizada, e de lá para cá, os capixabas e os brasileiros precisam conviver com esse tema, que é um tema extremamente desagradável e constrangedor, mas não apenas isso. Um tema que onera o orçamento das famílias.
e não apenas das famílias, também das entidades. Por isso mesmo que, chegando a Brasília, na condição de representante do Espírito Santo, eu logo me mobilizei para que nós pudéssemos priorizar esse tema. Pela relevância do tema, nós estamos aqui na Câmara Municipal de Vitória, mas não apenas de Vitória. Nós já pudemos falar aqui o quanto que esse tema é caro para os moradores de Vitória. Mas em todo o estado, as estimativas é de que pelo menos 100 mil famílias são alcançadas, são gravadas pelos impostos e taxas do Instituto dos Terrenos de Marinha. Cumprimento o vereador Devani, que está ali a paisana, mas também o nosso amigo Aurélio, que é o presidente do CRES, o doutor Vitor, representando aqui o CREA. O Evandro, cadê o Evandro? Ah, está ali, do lado do nosso vereador, o Evandro, que tem sido um batalhador e uma voz muito atuante na defesa dos moradores de Vitória de uma forma geral, mas também de Bento Ferreira, que é um bairro muito alcançado por esse terreno, por esse instituto. Também vejo meu velho amigo Raimundo chegando aqui na Câmara Municipal de Vitória, quem quero cumprimentar, grande promotor cultural da nossa ilha, entre outros valores, o homem que caracteriza a gentileza e a boa educação do capixaba. Mas, enfim, os indicadores sinalizam que são 100 mil famílias, os capixabas, que são alcançados pelas taxas e cobranças relacionadas a terreno de marinha, e no Brasil o número estimado é em torno de 1 milhão de famílias. Então, chegando ao Senado, nós nos mobilizamos e existiam lá diversas iniciativas, propostas de emenda à Constituição, e logo, logo nós nos mobilizamos e nos transformamos em relator de todas as matérias que estavam relacionadas com esse tema lá no Senado. E aí fizemos um conjunto de audiências públicas, ouvindo entidades, ouvindo especialistas, ouvindo moradores, e ali nós começamos a travar com o governo federal um debate muito duro, em tom muito civilizado, mas muito duro, sobre a necessidade de nós revermos esse sistema carcomido e ultrapassado, que na prática, na literatura, eu só encontrei remanescente do sistema feudal, terreno de marinha, no Brasil. Nem mesmo em Portugal a figura do terreno de marinha permanece. Então é como se fosse, por assim dizer, uma jabuticaba. Jabuticaba é uma fruta que você só encontra no Brasil. O terreno de marinha é um sistema que também só está presente no Brasil nos dias atuais. Pelo menos eu não encontrei na literatura exemplos de países que tenham dimensão, sejam civilizados, tenham instituições que funcionem com regularidade a convivência com esse tipo de instituto. E aí começamos a travar um debate com o governo federal em oposição à nossa proposta, porque a nossa proposta ela não acabava com o terreno de marinha, ela mantinha alguns tipos e algumas características, como áreas de mangue. Áreas de mangue precisam ser áreas conservadas, áreas de proteção ao meio ambiente, não há como você ocupar essas áreas. Essas áreas precisam ser preservadas para o interesse da coletividade. Você tem também as chamadas matas ciliares, que são as matas de beira-mar. Você tem as áreas que estão cedidas à Marinha, ao Exército, à Aeronáutica, tem áreas que são cedidas a estabelecimentos públicos, enfim, essas áreas seriam mantidas. Áreas que fossem identificadas dentro do território brasileiro como devidamente comprovada como área de minorias, como terras indígenas, terras
de quilombolas. Enfim, tudo isso ficaria preservado em função de serem um patrimônio sem perspectiva e possibilidade de qualquer tipo de modificação. Mas no nosso relatório, nós acabávamos com essas taxas, nós abríamos prazo para que o governo federal fizesse cadastramento, se não fizesse cadastramento, os estados poderiam fazer, os municípios poderiam fazer, e se num prazo determinado de 6 meses, providências não fossem adotadas, esses territórios seriam transferidos para os municípios, porque julgo eu que os municípios têm muito e melhor condição de tomar conta dessas áreas do que o governo federal. Eu acho que isso vem na linha de nós valorizarmos e fortalecermos o poder local, até porque o poder local está muito próximo do cidadão, muito próximo, portanto, do controle social, e além do controle social que é feito pelas comunidades, pelas associações de moradores, pela Câmara Municipal das cidades, há também o Ministério Público, que exerce um papel muito importante na defesa dessas, enfim, questões todas que são muito caras à sociedade. Mas o governo, então, começou a negociar com o Senado e manifestava não ter condição de acompanhar a nossa proposta, considerava que a nossa proposta era muito radical. Eu, sinceramente, nunca considerei que a nossa proposta era muito radical, mas entendia que devíamos dialogar. E aí o governo, a certa altura, colocou uma proposta na mesa. Essa proposta que o governo federal colocou na mesa, através da ministra do Planejamento, porque a Secretaria de Patrimônio da União é vinculado ao Ministério do Planejamento. E aí colocou na mesa uma proposta que depois foi transformado no projeto de lei. E esse projeto de lei, ele não trazia os avanços todos que nós desejávamos, que aproximava do cidadão o nosso desejo de extinguirmos com o terreno de marinha, mas o governo federal propunha, através dessa proposta, alguns avanços que eu considerei interessantes, avanços históricos, e que, portanto, eu considerava que nós deveríamos avançar e evoluir nessa direção. Esse projeto foi apresentado pela presidente Dilma, é subscrito pela presidente Dilma. Nós fizemos um esforço muito grande à época para que essa mudança viesse por medida provisória. A diferença da medida provisória por um projeto de lei é de que a medida provisória assinada pela presidência, no dia da sua publicação, passa a ter validade, surte efeito, e o Congresso tem até 4 meses para poder votar essa medida provisória, mas na prática os efeitos seriam imediatos, ou seja, no dia seguinte à sua publicação, a sociedade já seria alcançada com esses benefícios. O governo federal não topou por medida provisória, mas enviou à Câmara uma proposta de lei que foi votada pela Câmara, que foi votada pelo Senado, né, com algumas características que eu julgo muito importantes. Por exemplo, traz uma anistia, uma remissão para moradores. Nós temos muitos moradores que estão inadimplentes em função das altas taxas, criando toda uma condição sem multas, sem juros e com redução para pagamento à vista, criando uma condição de parcelamento, porque todos nós sabemos que a relação do SPU com o cidadão é uma relação muito autoritária. Ele inscreve o cidadão e aí você é notificado, e se você não pagar, ele te inscreve na dívida ativa e você deixa de estar adimplente com o Estado, com a União, e aí você passa a sofrer as restrições da lei. Nessa proposta aprovada, nós criamos canais e recursos. Para qualquer nova inscrição, tem que haver em cidades com até 100 mil habitantes,
pelo menos uma audiência pública, em cidade com mais de 100 mil, pelo menos 2 audiências públicas, onde a Secretaria de Patrimônio da União tem que debater e discutir com a cidade os critérios daquela inscrição e os valores. E se o morador não concordar, ele pode fazer um recurso ao diretor do SPU. Se esse não concordar com o provimento, pode fazer um recurso ao secretário executivo do Ministério do Planejamento e depois ao ministro. Ou seja, criamos canais de recursos, coisa que não existe na legislação atual. Isentamos também as entidades sem fins lucrativos que são alcançadas por terreno de marinha, por essas cobranças. Entidades como a PAI, entidades como a Pestalozzi, entidades como o Instituto Braille. Saúdo com enorme prazer a presença aqui do nosso presidente da Câmara Municipal, vereador Nami, e peço autorização para continuar usando da palavra, de igual forma, ao nosso sempre ex-querido reitor da Universidade Federal do Espírito Santo, o professor Rubens Racelli. Além disso, nós isentamos, como disse aqui, as entidades sem fins lucrativos, reduzimos a taxa de ocupação de 5 para 2, os terrenos inscritos até 88 eram 2% e a partir de 88, 5%, uma redução de todos para 2%, subtraímos do custo do laudêmio as benfeitorias, porque hoje, quando há qualquer transferência, você tem que pagar 5% para o Estado, para a União. O Estado aqui não é o governo do Estado, é a União, tem que pagar 5% sobre o domínio do terreno e sobre as benfeitorias. Escuta, as benfeitorias, ainda que a gente não concorde que os terrenos devam ser contestados, mas não há contestação em relação às benfeitorias, porque a benfeitoria é um investimento feito pelo cidadão. Não tem sentido o governo cobrar sobre essas benfeitorias, o que na prática representa uma apropriação indébita. E quando nós somamos o laudêmio, 100% desses valores, 30% é domínio, é terreno, e 70% é benfeitoria. Então, para o laudêmio, seria, de fato, uma redução extraordinária. Avanços importantes como a emenda constitucional 46 de 2005, que isenta de conceituação de terreno de marinha ilhas que são ilhas costeiras e ilhas oceânicas que são sede do município, como a Ilha de Vitória, como a ilha de Florianópolis. Há uma... Hein? São Luís do Maranhão, há uma representação por parte do SPU, que entrou em juízo, e essa ação está na Justiça, nós estamos acompanhando. A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, ela já deu prioridade para julgamento dessa causa, já pediu pauta, dando relevância ao tema. Nós estamos trabalhando com a ministra, estamos trabalhando com o presidente do Supremo Tribunal Federal para que possa ser julgado essa ação. E a ministra Rosa Weber já reconheceu o Instituto da Repercussão Geral para esse tema, que significa dizer que se o Supremo nos der ganho de causa, esse assunto é um assunto resolvido em todo o país. Não haverá mais necessidade de recursos em outros estados, porque em alguns estados isso está sendo reconhecido, em outros estados não. Aqui no caso do Espírito Santo, o SPU, a Secretaria de Patrimônio da União, ela é muito dura, muito autoritária, não conversa, não dialoga, e as senhoras e os senhores sabem bem disso, muito bem. Todos esses e mais alguns avanços foram consignados nesse projeto, que foi submetido ao Congresso pela Presidente da República. E nós votamos esse projeto com alguns desses importantes avanços. E a surpresa foi que a Presidente da República, a Presidente Dilma, vetou um projeto que ela própria encaminhou ao Congresso brasileiro.
sinalizando uma absurda, pelo menos a meu modesto juízo, contradição e incoerência. Porque se foi a própria presidente que enviou ao Congresso, como é que ela veta uma proposta que ela própria enviou? Além disso, esse texto foi um texto construído no acordo. E acordo, quando se faz para ser cumprido. E quem não cumpre acordo acaba tendo dificuldade ou tendo falta de credibilidade para qualquer negociação. Enfim, a presidente da República, então, vetou esta lei, volto a afirmar que não é nenhuma Brastemp, como se diz popularmente, mas ela continha avanços importantes, conquistas históricas, e assim foi. Esse veto foi publicado no Diário Oficial no dia 29, na última segunda-feira, hoje faz uma semana. De acordo com o regimento interno do Congresso, esse veto precisa ser votado ou submetido a plenário em até 30 dias. Senão, ele tranca a pauta do Congresso brasileiro. Então, isso será debatido pelo plenário do Congresso brasileiro na primeira quinzena de agosto. E desde segunda-feira passada nós estamos trabalhando duramente no Congresso brasileiro com representantes dos partidos na Câmara dos Deputados, com representantes dos partidos no Senado da República, pessoalmente com o presidente da Câmara, o deputado Eduardo Cunha, pessoalmente com o senador Renan Calheiros, com as lideranças todas que têm representação e assento na Câmara dos Deputados e no Senado, para que nós possamos, enfim, derrubar o veto da presidente da República pelo exposto, e até mesmo por coerência. As conversas estão indo muito bem, foram todas muito positivas, o que me faz sinalizar com absoluto otimismo, mas não, presidente, aquele otimismo que não encontra consistência na vida real. Porque quando a gente é otimista acima da realidade, a gente vira um ufanista, vira um sonhador. Sonhar é importante, mas sonho bom é aquele sonho que você consegue transformar em realidade. E esse é um sonho que nós podemos transformar em realidade, porque nós estamos não apenas conversando com os parlamentares desses partidos que compõem o Congresso brasileiro, como estamos conversando com as bancadas de todos os estados brasileiros que são alcançados por esses impostos. Maranhão, Rio Grande do Norte, Ceará, Pernambuco, Bahia, Espírito Santo, eu não preciso dizer, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, enfim, em torno de 17 estados brasileiros que são fortemente alcançados. Portanto, senhor presidente, senhor relator, senhores senadores, senhores vereadores, esse é o balanço que eu faço da luta e do combate que nós estamos dando lá no Senado e no Congresso brasileiro, sem tréguas, cumprimentando a iniciativa, a importância dos vereadores também estarem firmes nessa luta, essa comissão parlamentar de inquérito, mas não apenas a comissão, outros estudos, manifestações por parte dos vereadores, considerando que esse é um tema muito caro para a cidade de Vitória, e eu quero aqui cumprimentar, portanto, a todos os vereadores que compõem a Câmara Municipal, por estarem na luta, firmes, para que dessa nossa aliança, do apoio da população, nós possamos, quem sabe, já na primeira quinzena de agosto, dar uma boa notícia definitiva à população de Vitória do Espírito Santo, qual seja a derrubada desse absurdo e desse veto que foi aposto pela presidente da República. Senhor presidente, são essas as minhas palavras, é esse o relato que faço em razão da luta que estamos dando lá em Brasília, agradecendo a oportunidade e me colocando à disposição de Vossa Excelência, dos senhores vereadores e, evidentemente, das nossas lideranças populares e comunitárias que são sangradas por esse absurdo chamado terreno de Marinha. Muito obrigado.
uma vez feito o balanço acerca da situação do projeto de lei? Me perdoe. Certamente. Não, só para fazer uma retificação, a presidente Dilma, ela não vetou tudo. É isso que eu ia perguntar, o veto é parcial. O veto é parcial. Algumas coisas interessantes ficaram lá, como, por exemplo, a isenção para entidades sem fins lucrativos, como o Instituto Braille, a PAI, Pestalozzi, enfim. Alguns avanços importantes ficaram lá, mas coisas como a redução da taxa de 5 para 2 e a subtração das benfeitorias do laudêmio, isso foi vetado pela presidente, como foi vetado pela presidente a definição que nós colocamos nesse projeto, que traz da emenda 46 de 2005 uma definição que não há terreno de marinha em ilha costeira ou oceânica, como definido já lá atrás pela proposta de emenda constitucional, pela PEC 46 de 2005, que se não fosse a teimosia do SPU, né, foi o SPU de Vitória que entrou na justiça contra os termos dessa proposta de emenda constitucional. E nós precisamos aqui relatar o importantíssimo apoio que tem dado Sua Excelência, o Procurador da República, doutor Mazocco, que depois entrou contra o SPU recorreu, e aí nós estamos agora no Supremo Tribunal Federal, aguardando que a ministra Rosa Weber, que já pediu repercussão geral para essa matéria, a decisão ser reconhecida em todo o país. Então, algumas partes não foram vetadas, tudo bem, nós precisamos reconhecer com humildade, mas o fundamental, que são os custos, o fundamental, que é o parcelamento, a remissão, a anistia, a redefinição dos laudêmios, isso foi vetado pela presidente, e por isso mesmo é que nós estamos trabalhando, como afirmamos aqui às senhoras e aos senhores, para que a gente possa derrubar esse veto. Desculpe, presidente, era só para fazer essa retificação. Senador, se não bastasse isso tudo, o munícipe de Vitória foi surpreendido com a fala do superintendente Magno Pires, dizendo que ele promoveu uma revisão da planta genérica de valores. E os vereadores da casa estão debruçados exatamente neste ponto. Além de não termos conseguido o esperado, o sonhado, redefinição dos terrenos de marinha, o recálculo dos valores, permitindo com que benfeitorias e a redução do índice utilizado. A revisão da planta genérica de valores chega a 70%, em alguns casos de até 100%. Aqui em Bento Ferreira há uma causa, se faz presente o Evandro, e a Câmara de Vitória se coloca contra isso, e começa a investigar, e buscar informações, mas para tanto precisávamos estar atualizados das informações. Então, desta forma, agradeço a presença, queria franquear a palavra de forma rápida ao vereador Serjão, ao vereador Fabrício Gandini, aproveitando a presença do senador Ricardo Ferraz em nosso meio. O vereador Serjão. Boa tarde a todos. Eu queria parabenizar o senador Ricardo Ferraz pela condução desse processo que é tão importante para nós, moradores de Vitória, todos aqueles atingidos por essa nefasta taxa. E dizer que a pergunta que eu iria fazer, ele já me respondeu, que realmente foi um veto parcial, não foi um veto total. E, senador, apesar do senhor já ter dito aí, essa articulação para derrubar desse veto, nesse momento, acho que ela é bem factível, né, em função, principalmente da fragilidade do governo e pelas outras derrubadas de veto que temos assistido o Congresso fazer. O senhor está realmente confiante que nós vamos poder comemorar isso aí, senador? Muito, muito confiante, mas não basta confiar. Sim, tem que fazer aquilo que está escrito na bandeira, não é isso? Confiar e trabalhar, trabalhar e confiar. Isso é mais ou menos igual ao aeroporto de Vitória. Foi dada a ordem de serviço para reinício das obras, mas a gente não pode achar que está resolvido. Tem que ficar com o olho no peixe, outro olho no gato. Trabalhar um dia mais do que o outro para que as coisas possam acontecer. Então, estou otimista, é um otimismo realista, mas não basta estar otimista, é preciso trabalhar duramente e eu acho que nós vamos ser vitoriosos. Ok, obrigado. O vereador Fabrício Gandini, relator desta comissão.
Primeiro, agradecer a presença do senador, parabenizá-lo pela luta, né, que atinge a nós, moradores da cidade de Vitória. Queria fazer algumas perguntas, senador. Essa lei era para todo o território nacional? Sim. Ok. E foi alegado uma modificação do momento que o país passa, o ajuste fiscal, para se fazer um veto num projeto de própria autoria, né? A repercussão financeira em face a 1 trilhão já arrecadado aí que a gente viu, é algo relevante para o governo federal, esse número que eu não sei aqui no Estado, a gente ainda está buscando a documentação, mas é algo que justificaria um veto presidencial em face dessa arrecadação absurda, né, que a gente vê todo ano ampliando aí a força sobre a população, na força do imposto, né? Não, os valores são absolutamente irrelevantes, vereador. Absolutamente irrelevantes os valores, tanto que foi a própria presidente quem encaminhou ao Congresso essa matéria. Então, a mudança de conjuntura não poderia, a meu juízo, ser fundamento para isso, até porque quem assistiu, como nós assistimos, a presidente Dilma, falando em alto bom som, que o Brasil ia muito bem, obrigado, até outubro ou novembro de 2014, não tem e não faz sentido transferir para a sociedade esse ônus, que é um ônus resultado das péssimas escolhas que a presidente fez, e assim como a equipe econômica ao longo dos últimos anos. Então, esse valor é um valor irrelevante, não tem qualquer relevância perto dos recordes de arrecadação. Nós estamos, inclusive, com uma carga tributária próxima de 37% do produto interno bruto. E ainda que fosse relevante, é preciso que nós víssemos justiça nesse tipo de taxa de cobrança. O morador já paga IPTU, já paga um conjunto de outras taxas municipais, como ITBI, e assim por diante. Portanto, nós estamos, de fato, diante de uma bitributação, sabe, que assola o bolso dos contribuintes. Então, a meu juízo, é irrelevante, mas ainda que fosse relevante, você tem questões como do laudêmio. Se o terreno é da Marinha, se o terreno é da União, a benfeitoria não é. A benfeitoria é produto e constituição de esforço de cada um. Que sentido faz na União, então, ser remunerado de um esforço que é do cidadão? Ela cobra 5% sobre o terreno e 5% sobre as benfeitorias. Não tem pé e não tem cabeça. Eu, sinceramente, senador, a meu juízo, essa coisa é mais ou menos igual aquele equipamento de aeroporto que todos conhecem aqui como biruta de aeroporto. O vento muda, o biruta muda. Não pode ser assim. Nós estamos falando de uma relação federativa, nós estamos falando de um projeto, sabe, que foi aprovado pelo Congresso Brasileiro, que foi encaminhado pela Presidente da República. Senador, e o comparativo, não com o valor arrecadado, mas com o custo de existência da superintendência? Porque é uma outra ponto de vista, a partir do momento que eu já presenciei uma explanação do senhor, que nem mesmo o custo de existência da superintendência, do SPU, justificaria a cobrança, porque é mais caro ter o SPU do que o dinheiro que é arrecadado através desse... Na prática, se você considerar quanto custa para o contribuinte brasileiro a existência da Secretaria do Patrimônio da União, custa mais que as taxas que a Secretaria do Patrimônio da União cobra dos moradores em todo o país. Portanto, ficaria mais barato para o contribuinte brasileiro se nós acabássemos com o SPU e essas pessoas que eventualmente trabalham no SPU fossem transferidas para outras atividades do governo, que não falta serviço no governo federal, que essas pessoas, a partir de uma análise e de um estudo, pudessem ser transferidas para outros ministérios. Mantém-se os empregos, evidentemente, mas não se renovaria ou não se contratariam novos funcionários. Então,
esse tipo de estrutura pode muito bem ser extinta, que sinceramente não vai fazer falta ao morador. Pode fazer um plebiscito aí e perguntar ao morador se ele gostaria de viver com ou sem o STU, para ver o que o morador vai dizer. Vai dizer que não quer, porque não vê sentido. Vereador Luizinho, também membro desta CPI. Vereador Luizinho. Boa tarde. Parabenizar o senador Ricardo Ferraz. Eu acho que Vossa Excelência é a segunda voz no Congresso Nacional. Primeiro foi de Paulo Arthur, quando assumiu lá. Depois, Vossa Excelência no Senado Federal vem empunhando essa bandeira de luta em prol do terreno de Marinha, uma taxa que envergonha todos nós, né? Mas, senador, eu queria falar uma coisa aqui importante. Na década de 80, nós tivemos aqui terrenos como a Ilha Santa Maria Montebello, no projeto Promorá, que abrangiu em Santa Maria, Ilha Montebello, Andorinha, São Pedro, Maria Ortiz, terrenos que na época foi passado para o município, para que o município pudesse dar escritura pública aos moradores dessa região, na década de 80, no projeto Promorá. E a gente vem acompanhando de perto isso, e isso não acontece. Agora mesmo eu estou sentindo falta aqui do nosso secretário de Habitação, Said Sá, que é um secretário que vem acompanhando de perto essa situação, e que esse terreno foi passado para o município, mas o SPU continua gerenciando, não deixando que o município regularize a situação. Quer dizer, fez de conta que passou, né? E nós temos, até em 1980, o prefeito da época, Carlito Fonchico, ele distribuiu mais de 10 mil escrituras públicas para todos os moradores dessa região. Todos temos essa escritura na mão e não conseguem registrar e não conseguem resolver o problema. E, recentemente, aqui, uma tristeza para a comunidade aqui de Santa Lúcia, para a comunidade de Vitória, que uma área de esporte, eu acho que é a única área de esporte do campo do Santa Cruz. É uma área de campo de vaza que nós tínhamos aqui, onde nós tínhamos... A área da comunidade. E foi ceifada da cidade de Vitória. O prefeito Luciano Rezende, que também tinha uma bandeira, era um prefeito lá na Assembleia Legislativa, que defendia essa luta, está na Prefeitura de Vitória agora, precisando de, junto com o governo federal, junto com o governo do Estado, resolver esse problema do campo do Santa Cruz, porque a comunidade clama por isso aí, e a gente tem que arranjar uma solução para essa situação, senador. Vereador Luizinho, a indignação de Vossa Excelência é minha indignação. Eu devo dar o testemunho aqui da luta do prefeito Luciano Rezende, desde o tempo em que era vereador, deputado estadual e também como prefeito municipal de Vitória, tem atuado firmemente contra essas arbitrariedades, né? Porque o cidadão compra um terreno, vai no cartório, registra a escritura, ou recebe uma doação, o cartório homologa, e aí, semanas depois, o SPU manda para ele lá uma notificação que aquele terreno não é dele, aquele terreno é da Marinha, enfim. Coloca em xeque, inclusive, o funcionamento notarial da cidade e do nosso país, enfim. Eu acho que também reconhecer o esforço feito pelo ex-senador da República, atual governador Paulo Artung, que lá atrás brigou firmemente em torno disso, mas eu acho que nós estamos assim muito próximos de darmos um passo importante, vereador Luizinho, que é a derrubada desse veto da presidente Dilma, e a partir daí nós vamos ter que continuar a nossa luta lá no Congresso. Mas, enfim, Vossa Excelência está absolutamente correto. Eu acho que o governo federal, e aí vamos ser sinceros, não é só esse o governo, não, são os governos. Os governos, não é uma coisa desse governo, né? Temos que ser sinceros. Os governos, de uma forma geral, eles só pensam em arrecadar e botar a mão no bolso do contribuinte. Então, assim, nós estamos dando um duro grande lá em Brasília por isso, mas Vossa Excelência está correto, né? É uma coisa que não tem pé e não tem cabeça. Eu queria saudar o nosso querido vereador Zezito Maia, meu amigo de muitos anos. Muito obrigado, eu agradeço.
Agradeço a Vossa Excelência, a sua companhia é sempre motivo para mim de muita alegria. Senador, só a diferença é que esse governo que aí está, ele lutou 20 anos, mentirosamente, para acabar com o terreno de Marinho. Aí quando chegou no poder, e o próprio Magno Pires aqui, que se candidatou a prefeito de Vitória, de Vila Velha, com a bandeira de resolver o problema de Marinha, e quando chega no poder... Faz o contrário. Muda tudo, né? Queria registrar a presença do Robinho, presidente do Conselho Popular de Vitória, e da doutora Márcia, representando a Prefeitura. Peço abrir a oportunidade aqui. Vereador Zezito, com a palavra para as suas considerações. Se desejar, não é obrigado, não. Queria, primeiramente, parabenizar o nosso senador, que nos orgulha. Se depender de promessa, só não vou fazer macumba, mas se depender de promessa, que eu não sou católico, subi o convento descer para Vossa Excelência continuar no PMDB. Tem o PMDB do bem, onde a Vossa Excelência nos orgulha, que eu fico no PMDB do bem. É um orgulho ter o senhor lá nos representando e ver com o voto da gente, com o voto político do quilate de Vossa Excelência. É um orgulho para o Espírito Santo, tem se destacado, senador, aonde era a obrigação de todos nós, mas quando falta a gente tem que até elogiar, quando um senador honesto, ético, isso não precisava nem estar aqui, mas no meio de tudo. E parabenizar o vereador Luizinho, que isso é mais um das muitas coisas que se acontece lá com a presidente Dilma, que para mim tinha que ser presidente Alice, senador, porque ela só vive no país das maravilhas, ela nunca acorda. E dizer que estamos aí juntos nessa batalha de terreno de Marinha, eu então que sou nascido e criado. Antigamente, senador, podia até ser que eu fui nascido e criado, e Vossa Excelência mais aqui na Leitão da Silva, mais distante, que o mar batia onde eu morava, 35 metros. Aí justificava até nós pagarmos o terreno de Marinha. Agora, levar o mar para tão distante que só chega lá se for tiro de bazuca para cima, porque se for com aquele tiro de canhão não chega no mar de jeito nenhum. Mas nós estamos nas esperanças aí, é uma da batalha de Vossa Excelência, do nosso deputado federal Lelo Coimbra também lá na comissão, nessa luta junto com Vossa Excelência, onde nós temos debatido, já fizemos uma audiência pública com esse debate aqui, e dizer que nós vamos continuar e que no veto, eu tenho certeza, porque até que vocês hoje são maioria, porque é tanta coisa ruim que esse governo faz, é onde tem o Espírito Santo. Eu não vou estar aqui falando, se nós fôssemos falar, senador, e até amanhã de manhã, mas nós não somos gente de chorar, como Vossa Excelência me fala, somos de brigar e conquistar. Nós estamos aí, junto com Vossa Excelência, se precisar, e vamos derrubar esse veto para que dá ao menos um respiro, principalmente nós, senador, ali na Praia do Suaque, que tem muita gente que tem suas casas ali, que eram pescadores, que não tem condições de pagar o que tem hoje. Chegou esses dias agora um pescador lá humilde mostrando, cobrando 48 mil reais. Vereador, como eu vou pagar isso? Não tem condições de pagar, dando exemplo. Mas nós estamos juntos aí, e eu quero deixar claro aqui que sempre vale a pena a gente lutar para os políticos que nos representam bem. E Vossa Excelência é um dos poucos políticos no Brasil que nós podemos falar assim, temos orgulho de votar um político para nos representar no Brasil. Não é puxar o seu sapato, não, é porque é real, é verdade. Então, eu tenho certeza que eu falo por mim, o meu voto e da minha família que eu pedi para votar, meus amigos, nos honra te ver naquele Senado lutando pelo Brasil, pelo Espírito Santo, que eu tenho certeza que nós vamos ter dias melhores com Vossa Excelência aí, representando aí, quem sabe um dia, ser até um presidente da República para dizer para que os brasileiros merecem ter essa força, essa vontade de que, como senador que nos representa, em tudo, né? Na base política, na vida, naquele peito que a Vossa Excelência fez em buscar um senador na Bolívia, nos representou, porque Vossa Excelência sabe que uma vida não tem preço e botou até a sua vida em risco para resgatar um cidadão para a luta pela democracia. É um homem de bem como Vossa Excelência faz para o nosso país. Muito obrigado, senador. Obrigado, Davi. Presidente Davi, agradecer
generosíssimas palavras do vereador Zezito, fruto de uma antiga amizade que nós temos, para além da ótima relação política, mas evidentemente que tem embutido nas palavras do meu estimado amigo a generosidade dos amigos que só veem as qualidades nos outros e não nos defeitos. Eu estou, senhor presidente, com alguma dificuldade, porque nós começamos aqui bastante atrasados. É verdade. E eu estou com uma audiência agora com o nosso governador Paulo Artung. Eu tenho, então, só garantir um minuto de fala à nossa procuradora Márcia, logo em seguida. Eu acho que tem ali uma manifestação que eu teria prazer em ouvir. Depois, ok. Eu gostaria mesmo bem pequenininho. Pois não, com prazer. Só um minutinho, vou ser bem breve, porque, primeiramente, parabenizar mais uma vez o nosso senador Ricardo Ferraz. Muito obrigado. Pela luta aguerrida e consciente que ele vem travando em prol desse tema que é de tão relevante e tanto interesse à nossa população de Vitória. E também a todos os vereadores e a população aqui presente. Eu sou Márcia, represento a Procuradoria Jurídica do município e conheço o Luizinho de longa data, também é um cidadão combativo demais. Saudoso. E já esteve conosco lutando por várias demandas complexas e no final chegamos a bom êxito, a bom termo. Mas quando o Luizinho falou que o nosso prefeito não está se mexendo muito, eu falei, deixa eu ir lá defender, porque ele nos aciona constantemente e a Procuradoria está muito antenada, Luizinho. Hoje nós estamos à frente aí de umas 7 ações tópicas sobre esse assunto, e uma delas é a ação de reintegração de posse que a União move em face do Santa Cruz Futebol Clube. O município ingressou na lide como o terceiro interessado e pediu a suspensão do feito, alegando uma outra ação correlata que tramita perante o Supremo Tribunal Federal. Também temos ações específicas em prol das paneleiras, que é um instituto histórico, um patrimônio histórico do nosso estado. Quer dizer, só brevemente para deixar registrado, o município ele pode estar agindo, de repente, de uma forma mais silenciosa, mas ele está combativo, estamos juntos nessa luta e, pontualmente, estamos fazendo frente a várias ações judiciais. E nos colocamos à disposição para esclarecimentos, para irmos à frente a cada uma delas. Obrigada. Eu quem agradeço a Vossa Senhoria. Eu queria só... Nós queríamos ouvir ali os nossos moradores, ali o senhor. Aí, ó, aperta o botão aí. Não falei que você... Senador, eu faço minhas as palavras desse cidadão vereador. E acrescento mais, eu tenho admiração por Vossa Excelência, pela sua habilidade, idade e juventude para batalhar por nós. Eu voto desde 1955 e nunca deixei votar nenhuma eleição. Deixei uma porque estava no exterior. Mas o que eu tenho receio é o seguinte, se o Congresso derrubar o veto da presidente, eu tenho receio que os seus pares não permitirão a derrubada do veto porque vão contrabalançar com as verbas parlamentares. O que Vossa Excelência diz disso? Não, agradeço a manifestação e a pergunta do senhor, assim como a manifestação elogiosa em relação ao nosso exercício político. Manifestações como essas só nos estimulam ainda mais, nos motivam ainda mais a continuar abraçando as causas que são do real interesse da população. Eu estou seguro que esse tipo de posicionamento não trará problemas. Por quê? Explico ao senhor. Porque no final do ano passado foi votado no Congresso as chamadas emendas impositivas. Isso foi votado exatamente para acabar com a chantagem desse relacionamento. Então, não pode mais a presidente da República, independente das emendas ou independente do partido, liberar ou não liberar a emenda. É obrigatório. Então, esse tipo de prática é um tipo de prática que está hoje afastada da realidade parlamentar. Então, eu estou muito confiante de que nós vamos derrubar o veto, mas, evidentemente, para derrubar o veto, nós precisamos continuar trabalhando muito. E nós estamos muito atentos em torno desse tema. Queria... Davi, só para corrigir... A gente só tem só para corrigir aqui, porque, na verdade, a doutora Márcia, acho que ela interpretou errado. Eu jamais
Foi um equívoco, eu não falei que o prefeito está... Não, eu pedi ao senador... Falou o contrário. Ao contrário, que o senador, a bancada federal, o governador do estado, junto com o prefeito, se fortaleça, porque o prefeito sempre foi um defensor na Câmara, na Assembleia Legislativa e na Prefeitura, tem levantado a bandeira, mas está só nessa luta, então precisamos de somar, porque o Campo de Santa Cruz está fechado até hoje. Então, doutora... Só para corrigir. Só por questão de agilidade, compromisso que fiz com o senador Ricardo Ferraz, convidar o vereador Zezito Maia, vereador Luizinho, que pudesse vir aqui para a gente fazer a entrega do nosso livro de memórias da casa. Enquanto isso, queria convidar também, puxando sardinha, para o presidente do CRES, Aurélio, que pudesse vir também receber uma cópia das nossas memórias. E, enquanto isso, ceder a palavra ao vereador Fabrício Gandini. Só uma pergunta, senador. A votação foi unânime que aprovou? Foi. Tanto na Câmara como no Senado. E quantos votos precisa para derrubar? A derrubada de veto, maioria absoluta. Maioria absoluta, ok. Só no Senado? Não, ou precisa passar na Câmara também? Na Câmara também. Primeiro passa na Câmara, depois no Senado. Ok. Nas duas câmaras. Que aí eu sugiro, inclusive falei com o vereador Davi, que os vereadores das bancadas diversas, né, PSB, PPS, PMDB, façam o movimento, acho que o Espírito Santo pode protagonizar isso, que cada vereador, cada bancada, cada presidente de partido possa fazer o movimento com a sua bancada. Então é uma sugestão que eu queria deixar desde já, sabendo que o PMDB está em boas mãos. Fica suspensa a nossa CPI pelo prazo de 5 minutos, tão somente para podermos acompanhar o senador Ricardo Ferraz. É o livro das nossas memórias. Desde a origem, tem todos os vereadores que já passaram aqui. Até dezembro de 2014. A gente tem um exemplar terceiro que está sendo feito só com a história do Zezito. Zezito tem um livro próprio dele, né? Só para ele, né? Só para as histórias dele. Aurélio, da mesma forma... Vem cá, Gadinho. Eu tenho aqui. Vou lá. Quem foi que não... Eu imaginei que você fosse fazer essa. Eu pensei bem, falei, velho.
Ok. Uma vaga lá de sim. Vamos ver se a gente faz isso agora. Sem dificuldade. Posso retomar? Consulta, sonoplastia. Estamos retomando os trabalhos da nossa CPI. Primeiro, há o pedido do vereador Serjão para ter o seu nome incluído como vereador suplente dessa comissão. Eu não tenho objeção alguma, até porque ainda não completamos o número. Consulto o vereador Fabrício Gandini se concorda. Manifesta a concordância. Vereador Luizinho, concordância ao nome do vereador Serjão figurar em nossa comissão. É de muito bem-vindo, até porque tem história no tema, e é o presidente, me ajuda a lembrar aí, dos Foreiros. Associação dos Foreiros. Da Associação de Foreiros. Passamos à fase administrativa com as ações que precisamos tomar. Peço que seja juntado os documentos deixados pelo senador Ricardo Ferraz. Isso vai ao saque. Queria comunicar ainda que estou dando entrada no requerimento de visita do superintendente substituto do SPU. Magno Pires está licenciado pelo período de 6 meses, a informação que obtive. Mas quem está à frente hoje é o senhor José Carlos de Oliveira Machado. Ele se colocou à disposição em conversa que tive com o mesmo ao telefone. Com relação ao requerimento de informações que fizemos, pedimos à Prefeitura de Vitória e peço do setor de apoio às comissões o envio do requerimento de informações, respeitando o prazo de 5 dias. A Prefeitura estamos requerendo a relação de munícipes que pagam taxa de terreno de marinho no município de Vitória, cópia da planta genérica de valores vigente e de quem é a competência para revisar a planta genérica de valores. Como se dá essa revisão? São os questionamentos que fizemos à Prefeitura. Estamos encaminhando também um questionamento à Procuradoria desta Casa de Leis, Procuradoria da Câmara, perguntando sobre a competência de se alterar a planta genérica de valores, para que possamos ter daí a presença da Adriana, nossa procuradora, neste local, que pudesse receber e já dar início à elaboração deste parecer. E, por fim, um requerimento de informações ao SPU, que também nos envia, além da relação dos munícipes que pagam a taxa de terreno marinho, a cópia da planta genérica de valores que eles utilizam. E, cientes que a planta genérica de valores não foi revisada pela Prefeitura de Vitória, qual a fundamentação para a taxa de terreno marinho que foi noticiado pela mídia? Não é revisada há muitos anos. A gente aguarda, são essas as perguntas. Vereador Serjão, algum encaminhamento? Eu apenas quero agradecer a aprovação do meu nome na participação dessa importante CPI e pedir a Vossa Excelência que coloque na relação de pessoas para poder receber os convites para as próximas reuniões. Certamente. Por favor. Peço que assine a nossa lista de presença. Vereador Luizinho, peço da mesma forma que assine a nossa lista de presença. Vereador Fabrício Gandini, suas considerações finais. Vereador Davi, só registrar a importância da vinda do senador, até porque nós temos uma oportunidade que é o veto, é a derrubada do veto. Então, mesmo que a gente debruce aqui sobre essa questão da planta, eu acho que essa CPI podia estender suas ações em relação também a esse convencimento por parte da Câmara Federal, de alguns deputados e senadores, da importância disso para a cidade de Vitória e possivelmente para todo o país, e da injustiça que é essa cobrança. Então, assim, fica essa possibilidade dessa CPI atuar também como auxiliar a essa votação que vai ter no Congresso Nacional. Porque uma votação de um projeto do Executivo que beneficia, todos votaram a favor. Todos votaram a favor, pelo que foi falado aqui do senador Ricardo Ferraz. Então, agora precisa de uma sensibilização para que seja derrubado o veto presidencial. Então, foi importante esse esclarecimento. Nós temos uma oportunidade, o senador falou que até agosto, início de agosto, deve ser votado, senão tranca a pauta do Senado e da Câmara.
Então, nós temos esse prazo agora, a gente já não tem recesso mesmo, então nós temos esse prazo para proceder essa sensibilização. Acho que é começar pelos nossos deputados e senadores e finalizar, inclusive, com nossas bancadas dos nossos partidos, mostrando a injustiça, como o vereador Zezito colocou ali, um pescador ter uma conta de R$54 mil para pagar. Eu acho que todo deputado que conseguir tiver acesso a esse documento e a gente conseguir essa sensibilização no Congresso Nacional e a gente cumpriria um papel fundamental nesse tempo, até agosto, na votação desse veto. Então, queria fazer essa proposição que essa CPI possa atuar também nessa sensibilização aos deputados, emitindo notas e se comprometendo a fazer esses comunicados. Vereador Luizinho, tivemos hoje o senador Ricardo Ferraz, que além de defensor da extinção ou da releitura da TAG Terrâneo Marinho, um apoiador da Ilha de Santa Maria, não é isso? Com certeza. Apresentou emenda Verdade. Para a construção da unidade. Fica o nosso reconhecimento a esse feito também. E alguma consideração final? Vereador Davi, até mesmo quando o Ricardo falou aqui a respeito do aeroporto, eu me pronunciar lá, quando ele disse que o aeroporto já foi várias vezes dado ordem de serviço e agora, acredito que é para valer, e na unidade de saúde, ele falou para ele, já foi dado ordem de serviço por 3 vezes consecutivas e não conseguimos, agora com a ajuda dele, nós vamos, junto com o prefeito Luciano Rezende, Ricardo Ferraz, nós vamos conseguir realizar o sonho daquela comunidade que há mais de 20 anos vem lutando pela construção daquela unidade de saúde. Queria, desta forma, dar por encerrados os trabalhos. Teremos, na próxima reunião, a vinda do procurador, acho que vai ser o Frederico, da Prefeitura de Vitória, para falar um pouco das ações que o município de Vitória tem tomado e tem representado todos os capixabas. Ficamos de avaliar a data e, assim que tiver, passo a informá-los. Queria só, vereadores, dizer que temos uma logomarca, Comissão Parlamentar de Inquérito, taxa de marinha. A nossa esperança é que aquele tiro de canhão realmente não atire mais. Esse é o objetivo da construção da proposta. Para isso que ele está para baixo, para que pare aquilo que é arcaico, antigo, e que ainda surte efeito em pleno 2015, que isso não aconteça mais. Essa é a nossa esperança, e para isso estamos aqui defendendo os interesses dos munícipes de Vitória. Queria registrar a presença Pior Leão, ex-vereador da Serra, presente aqui conosco. Um abraço, Pior. Então, desta forma, vou dar por encerrados os trabalhos, agradecendo a presença de todos, sobretudo o apoio do serviço do SAC. Obrigado.